Fala pessoal, sejam bem-vindos em mais um Stellarcast. Dessa vez, nós iremos aqui entrevistar um aluno nosso do Stellar que foi aprovado naquele concurso que nós somos o curso que mais aprovou em São Luís, né? Nesse concurso que foi o agente de trânsito da SMTT. Pessoal, foi um concurso extremamente concorrido, vieram aí pessoas de vários estados do Brasil fazer esse concurso e nós vamos conhecer um pouquinho da história dele, né? Que não começou nesse concurso, ele já vinha estudando para outros, mas você vai conhecer com detalhes, né? Demonstrando que você que está aí assistindo esse podcast tem que entender que é uma construção, é uma bagagem. Muitas vezes você tem que errar, você vai falhar, você vai ser reprovado em outros para que você alcance realmente aquilo que você deseja. Então, satisfação imensa te receber aqui, meu amigo Filinésio. Valeu, capitão. É muito bom, cara, depois, né, que a gente vivenciou todo esse processo, daquele momento ali, naquelas provas, né, que a gente treinava pro TAF, e muitas vezes te via ali nos grupos, ali, tu era uma pessoa também que falava bastante. Sim, ali nos grupos. Interajo bastante. Muito bom te receber aqui, viu? Valeu. Queria agradecer aí a oportunidade, né, de estar aqui para contar um pouco da história. E é isso aí, vamos lá. Vamos lá. Filinésio, eu já conheço um pouquinho da tua história, né? E eu queria já iniciar lá pro início mesmo, lá quando tu morava na cidade de São Bento, né? Sim. Que a gente sabe que muitas vezes a pessoa que mora ali no interior do Maranhão ou de outro estado, muitas vezes ele não se vê com tantas oportunidades assim. É uma oportunidade limitada. Muitas vezes ou tu vai trabalhar na prefeitura ou vai trabalhar em algum comércio. E quando tu era ali na tua adolescência, criança, tu via isso, tu via que teu futuro não era ali, era para buscar em outro local. Como era essas tuas reflexões internas em relação ao teu futuro? Rapaz, eu comecei, assim, eu tive um contato, assim, com um pouco de contato com o militarismo, quando teve o Bombeiro Mirim lá em São Bento, né? Eu tinha 15 anos de idade, aí o pessoal fez um bombeiro lá e tal, eu entrei. A gente teve ali uma noçãozinha ali de ordem unida e tal, essas coisas. Foi o meu primeiro contato ali com a vida militar. Só que nessa época eu não fazia ideia que era concurso. Não conhecia. Aí meu primeiro emprego que eu tive, aos 18, eu era cobrador de ônibus. Meu pai era motorista, até hoje ele ainda é motorista, né? Trabalha na prefeitura lá de Bacurituba, que é a vizinha de São Bento, né? E na época ele fazia essa linha São Bento, São Luís, né? E o amigo dele, que era o dono da linha, ele me conseguiu esse trabalho de cobrador, né? Eu morava na casa dele aqui em São Luís. Nessa época eu morava em São Bento, né? Aí eu vim pra São Luís, morava aqui em São Luís. Aí eu fiquei um ano na casa dele trabalhando como cobrador. Eu ia todo dia pra São Bento, chegava em São Bento 1h da tarde, ia até Bacurituba, que era o ponto final, e retornava pra São Luís. Isso todo dia. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18. 18 anos. 18 anos. Aí eu ia pra São Bento, né? E voltava pra São Luís todo dia. Todo dia. A gente ia pro Neoviário ali, aquele pessoal ali das mães, né? Sim. Aí a gente pegava passageiro e tal, pegava o ferry, ia pra São Bento, pegando passageiro na estrada e voltava, isso todo dia. Aí eu fiquei um ano nesse meu primeiro trabalho, né? Porque justamente como o senhor falou, eu não consegui nenhum trabalho em São Bento. Dentro da cidade ali não consegui ali nada e tal, e foi o emprego que me foi oferecido e eu vim pra cá. Aí foi a primeira vez que eu vim, assim, morar em São Luís, né? Justamente naquela idade, 18 anos, que a gente já começa ali, maior de idade, tu quer ter o dinheiro, tu quer ter tuas coisas, quer sair, quer... Nessa época eu não estudava, assim, eu só mesmo escola, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. Só que nessa época eu não fazia noção de como era o estudo aqui para concurso e tal, nada. Aí eu fiquei um ano nesse emprego, depois eu me alistei, nessa mesma época eu me alistei, né? Na aeronáutica lá. Eu já tinha alguns amigos, alguns parentes que serviram lá em Alcântara, né? No quartel, então eu fui lá e me alistei. Aí eu entrei na aeronáutica, né? Por ser músico, eu tive digamos assim, uma facilidade, entre aspas, porque como é carente de músico, eles davam preferência para músico, porque praticamente não tinha ninguém ali na banda, na época que eu entrei, né? Depois que eu entrei, foi crescendo, a banda foi crescendo lá. E o fato de tu te formou onde? Tu aprendeu a música? Foi na minha escola, no Pia Marta, lá em São Bento. Em São Bento tem uma escola que é especialista então nessa parte de música tem também. Tem muitos músicos bons em São Bento, boa parte dos músicos que hoje tocam em vários lugares aí, eles saíram de lá da escola que eu estudei. E talvez muita gente não saiba, mas o fato de você, né, ter a formação de músico
te garante aí eu diria que até uma facilidade em ingressar em algumas carreiras. Carreiras militares. Principalmente, porque tem bandas, né? Não só militares, mas tem a Guarda Civil Municipal também, que tem banda. Tem o pessoal do militar, tem o Exército, Aeronáutica, Marinha, todos têm banda. Exatamente. E sempre tem um viés ali, tem uma forma de entrada através do concurso, né? Que é para banda de música. Isso. E é um quadro diferente, é um quadro que muitas vezes a nota de corte é um pouco menor. Muitas vezes. Sempre é menor, Sempre a nota de corte ali é um pouco menor. Ou sempre. E até o quadro. Às vezes até o quadro, você cresce na patente ali mais rápido. Porque é um quadro diferente. No bombeiro, a gente tem um exemplo disso, né? No bombeiro. Exato. A questão do pessoal que é músico lá, a gente vê como é que funciona a promoção e tal, mas é aquela história, o cara estudou pra isso, né? Tu já sabia disso? Na época que tu fazia? Não, inclusive algumas pessoas do bombeiro foram meus professores lá em São Bento. Eles saíam daqui de São Luís, que é o pessoal que estudou aqui na Escola do Maranhão, de música, né? Eles iam pra São Bento e davam aula pra gente lá de música. Né? Aí eu não sabia nada de concurso, como eu falei. Depois que eu entrei na aeronáutica, eu fui me entrosar nesse mundo, que eu descobri como funcionava e tal. O quartel, o bombeiro, a banda. Então tu entrou na aeronáutica te alistando mesmo, né? Me alistando, né? Te alistando. Entrei como recruta em 2011. Agosto de 2011 eu entrei. Naquele momento lá que tu quer ficar ou não? Não quer ficar. E tu quis ficar. A gente não sabe de muita coisa ali, não. Tu só chega, tu vai fazer isso e tu não sabe nem pra onde tu vai. Tu não sabe que existe prova ali interna. Não sabe nada. Aí a gente entrou como recruta. Eram 121 recrutas na época, na minha turma, né? 2011. Segunda 2011. Aí a gente passou 6 meses no curso de formação. 6 meses pra se formar soldado. E entrar na escala de serviço padrão de soldado, que é a escala armada ali de sentinela. E a aeronáutica, né? Porque assim, geralmente o pessoal fala muito do exército, né? Entrando como recruta, vai lá no 24BC em São Luís. E da aeronáutica? Como funcionou? Como é que tu escolheu a aeronáutica? Como foi? Porque geralmente a pessoa vai no exército, né? Na aeronáutica eu escolhi mesmo por conta de ser músico e saber lá da necessidade da banda. E por ser perto de São Bento, assim, em comparação a São Luís. Alcântara, no caso. Eu teria que morar em São Luís, então era mais fácil me alistar em Alcântara que dava para ir para São Bento. Tu te alistou, então... Em Alcântara. Em Alcântara mesmo. Então quem quer se alistar pela aeronáutica tem que ir em Alcântara. Não, hoje eu acho que pode se alistar aqui em São Luís, lá perto do aeroporto, ali no escritório ali da aeronáutica. Eu acho que pode. Porque quem faz o alistamento é o pessoal da S-Mob. Tem tanto lá em Alcântara quanto aqui em São Luís. Entendi. Só que na minha época eu fiz só em Alcântara, só podia em Alcântara. Na minha época eu acho que era assim. Como eu disse, eu não sabia muita coisa, né? Fui lá, me alistei, aí consegui ficar na segunda turma, não consegui ficar na primeira, né? Que são 2 turmas por ano, eu consegui ficar na segunda. E então passei esse período, me formei soldado, em dezembro me formei soldado, aí que eu fui descobrir como fazia, né? Pode fazer prova para S1, pode fazer... Eu me formava como S2, né? Podia fazer prova para S1, que é soldado de primeira classe. Podia fazer prova para cabo, ainda era prova. Hoje em dia não é mais prova, é só promoção, que vai ser baseado de acordo com teus cursos que tu tem e teu comportamento no quartel, assim, tua ficha, digamos assim. Na minha época era prova. Na minha turma de cabo, por exemplo, foi a última prova que teve. Então eu fiz a prova para S1 em 2013, um ano depois, né, de me formar. Passei no primeiro tiro. Você tinha ali 4 anos, como soldado você fica 4 anos, né? Como S2. Aí eu fiz a primeira prova, passei. E no ano seguinte eu fiz a prova de cabo. Todo ano tinha. Eu fiz a prova de cabo e passei também no primeiro tiro que a gente fala. Primeiro tiro. E já fiquei como cabo ali com 3 anos de aeronáutica, eu já era cabo, em 2014. Porque é importante falar que nem todo mundo que se alista fica, né? A maioria sai. A maioria sai. Sai com um ano que o cara não engaja, né? Ele entra, fica um ano obrigatório, que é o ano obrigatório, ele precisa ficar. Depois ele escolhe sair ou permanecer. Para permanecer, ele precisa engajar e fazer as provas, ou hoje, como é hoje, ser promovido. Entendi. Deixando claro que eu vou dizer que essa apresentação que foi feita lá, né, que tu te alistou, não é concurso, não é seletivo. Não. Ele se apresentou, se colocou como voluntário para estar ali, né, se alistar. Sim. Só que lá dentro, né, nem todos vão ficar, alguns passam só aqueles meses ali, né? E dentre os melhores vão ser, de acordo com a tua nota que tem lá dentro, vão ficando. Então, só que tem um prazo determinado também, né? Tem, desde quando a gente entra, a gente já sabe qual é o nosso prazo ali de validade, né? A gente entra, sabe que como soldado a gente pode ficar 4 anos, como S1 6 anos,
como cabo 8 anos. 8 anos. E se a gente quiser seguir carreira, a gente tem que fazer prova para sargento, né? Para ser de carreira. Hoje as coisas estão um pouco mudadas. Hoje não tem mais prova de cabo de carreira, por exemplo. A última foi em 2010, a última turma de... E quando eu entrei já não era mais de carreira, cabo de carreira. Eu entrei em 2011. Então, se eu quisesse seguir carreira, eu teria que ser sargento, né? E a turma de sargento, salvo engano, foi em 2015 a última, que era específica para cabo. Era a última, acho que foi a última turma. Ou seja, eu poderia ser sargento concorrendo apenas com cabo, com os cabos, né? Hoje não. Para você ser sargento, você concorre em qualquer pessoa, civil ou militar. Qualquer pessoa. Então, a concorrência aumentou. Na minha época, eu poderia ser sargento fazendo prova somente interna. Interna, ou seja, a média mais baixa. Você consegue ali ter um desempenho mais baixo e ainda assim conseguir o cargo de sargento, né? E ganhar estabilidade. E ganhar estabilidade. Ou seja, depois de 10 anos de serviço, aí você ganha estabilidade, entendeu? Só que aí eu estava muito confiante na época, né? E confiante no sentido de, não de preparação, mas no sentido de ainda tenho muitas chances para ser sargento. E não foi só eu, foi praticamente a minha turma inteira se confiou nisso. E em 2014 a gente teve uma notícia não muito agradável que acabou a carreira para quem já era militar, por conta de gastos do governo, que, em resumo, funciona assim. Para manter um aluno, porque não pode ter retrocesso no salário, né? Então, eles teriam que pagar a gente como alunos, só que com salário de cabo. Para manter isso na escola especialista por 2 anos, é um custo muito alto para o governo, porque são muitas pessoas. Então, por esse cálculo que eles fizeram, eles decidiram manter somente os civis para serem sargentos direto, porque aí eles só pagam uma ajuda de custo para o cara ficar no curso durante 2 anos e depois o cara se forma. Os que vinham de concurso, no caso. Os que vinham de concurso público. Como sempre foi. Sempre existiu o concurso para civil, todo ano. Que é o CFS e a AGS. O CFS era uma turma, e o CFS, acho que era B, que era somente para cabo. Né? Aí eu fiz ainda uma prova dessa, eu fiz uma. Sem estudar, sem nada, eu fui lá, estava começando ainda a engatinhar no concurso, aí em 2014, em 2015 eu fiz a primeira prova para sargento, só que eu não, como eu disse, lá em Belém, né, eu não estudei muito, nada, praticamente nada. Fui lá e fiz, aí era um português, a prova até hoje é difícil, porque em lugar nenhum você vê um concurso com 24 questões de inglês, por exemplo. E tem 24 questões de inglês, 24, eu acho que ainda é esse formato, né? 24 português, 24 matemática, 24 física, 24 inglês, né? Aí, esse era o formato da prova na época. Então, eu fiz a média em português, física e inglês. Eu consegui fazer a média. Só que, como eu não tinha preparo ainda de prova, quando faltou poucos minutos, eu não tinha mais tempo para fazer a prova de matemática. Em matemática não tem chute, né? Ou tu sabe ou tu não sabe. Aí eu disse, quando eu tava, eu nunca me esqueço, quando eu tava fazendo a prova eu pensei, cara, eu vim pra cá, pra Belém, não estudei nada, mas eu ainda tenho 5 ou 6 chances ainda de ser sargento. Aí eu saí chutando as questões todas de matemática lá, quando eu fui corrigir a prova eu tinha acertado 3 questões, das 24, 3 questões de matemática, né? Porque tu tem que ter um tempo para desenvolver uma prova de matemática. Sim. Eu tinha 15 minutos para entregar a prova. Então, essa foi a minha primeira experiência. Aí eu saí de lá muito tranquilo, porque eu ainda tinha muita chance para fazer. Eu disse, poxa, a prova não é muito difícil, não, cara. Eu tenho condição de passar numa prova dessa e me preparar para o próximo ano. Esse era o pensamento da maioria na época. Da maioria da minha turma. Aí, quando a gente chegou em São Luís, praticamente um mês depois, pouco tempo depois, a gente soube. O governo mudou o quadro, a carreira do pessoal. E agora, se você quiser ser sargento, você precisa entrar como civil, porém, você tem que ter idade mínima, que era para você entrar na escola especialista 25 anos, 25 eu acho, anos. Na matrícula. Na matrícula, 26 até a data de ingresso. Eu não me recordo muito bem, mas eu acho que é 25 anos na matrícula, ou seja, você tem que fazer o concurso com 23, porque não pode ter 25, Sim. né? Então 23 é o último ano para você fazer a prova. E nessa época eu já tinha 23 anos. Eu tinha 23 anos. É exatamente o último ano que eu poderia fazer ainda a prova. Aí, então, só quem poderia fazer era civil, né? Com menos de 20, com até 23 anos. Sim. E como eu já era cabo e já tinha 23 e ia para 24 anos, eu não poderia mais fazer, porque não tinha mais prova para cabo.
Pra cabo ser sargento, entendeu? Não Aí tinha mais tu essa viu aquela Aí- oportunidade de tu ingressar na carreira, porque assim, pessoal, até então ele não tinha estabilidade. Não, Para quem entra se alistando, você pode ficar no máximo 8 anos. isso. Então você tem que aproveitar aqueles 8 anos ali para você ou passar em algum concurso, ou o salário lá, quanto é o salário que tu recebia? Como cabo? Como cabo? Como cabo eu saí em 2019, era 3 líquido, 3.700, 3.800. 3.700, 3.800, bem acima Na época, da média geral do pessoal da tua cidade, que ganha provavelmente um salário mínimo. Ou ensino seja, fundamental, né? Porque o sargento, ele tem ensino médio, o concurso, né? Ensino médio. E aí, quando ele se forma, ele tem um ensino... Ele é um técnico, né? Ele se forma formado pela escola de especialista, ele é um técnico ali na sua profissão. O oficial, por exemplo, já é ensino superior. E o cabo e soldado é ensino fundamental. Então, para a realidade do Brasil, o cara que tem ensino fundamental ganhar esse salário tá bem acima da média. É bem ensino fundamental, o requisito para tudo. Entendeu? Eu já tinha médio, claro, mas só que o necessário o requisito era ensino fundamental. E nesse momento, Filinese, que tu viu ali a tua chance, né? Aquela oportunidade que tu tava assim, eu tenho 4 anos ainda para fazer esse concurso interno. E porque eram 2 por ano. Eram 2 por ano. Ou seja, eu tinha 5 anos, era 2 por ano. Ou seja, tu meio que se acomodou. Me acomodei. Tu te acomodou. E no ano seguinte... Mudou tudo, cara. Mudou completamente. Ou seja, tu viu... Meu Deus, agora que eu vou fazer... Aí, era 2015, aí eu disse, eu vou sair em 2019. A gente já sabia a validade, né? Já sabia, todo mundo... Cara, agora? Aí teve uns que fizeram curso técnico, outros fizeram faculdade e tal. Inclusive, eu comecei uma faculdade em 2015, que eu não terminei, eu abandonei o curso de engenharia civil. Por conta de eu pagava o curso, era integral, né? Eu fui conseguir o ProUni só lá no finalzinho. Então, eu morava ainda em São Luís de aluguel, era um gasto muito grande. Eu também, eu me vi naquela profissão ali estudando. Quando eu saísse do curso, eu também não tinha garantia de nada. E tudo isso me fez pensar, eu disse, cara, eu vou ter que fazer outra coisa, cara. Eu vou vender alguma coisa, alguma coisa que me dê uma renda logo. Eu não tinha noção do que eu ia fazer. Mas eu não queria mais continuar o curso, porque era custoso, né? Então, eu acabei abandonando o curso de engenharia. E eu disse depois, lá na frente, quando eu resolver esses problemas aqui, talvez eu volte, talvez eu faça outro curso. Mas foi basicamente isso, né? Aí, o pessoal foi fazer o curso pra cá, outros pra ali, porque na aeronáutica não dava mais pra ficar, não. Era até 2019, foi o ano que eu saí. Julho de 2019. Eu vejo, tem muitas pessoas que acabam se acomodando nesse período. Porque assim, você pode ou se acomodar, ou já visualizar, vai acabar, eu vou buscar outra coisa. Quando aconteceu isso, eu tenho certeza que foi assim um baque, mas querendo ou não, abriu tua mente para muitas outras possibilidades. Sim, com certeza. Quais foram, assim, o que tu imaginou, o que mudou ali na tua estratégia de vida, né? Porque tu já estava muito certo que tu ia ser sargento. De repente... Nessa época eu estava querendo mesmo estudar para seguir a carreira. Quando eu me vi assim, tirou a oportunidade de mim, eu meio que fiquei desiludido ali com tudo isso, cara. Eu não queria mais, eu disse, não, bicho, agora... Cara, aí eu fui fazer o curso, né? Depois deixei de mão o curso, porque eu não conhecia ninguém aqui em São Luís, assim, pra dizer, eu vou te conseguir um trabalho aqui, beleza, te forma lá, depois eu vou te conseguir um trabalho. Eu via meus colegas que já trabalhavam na área, continuar porque já trabalhava, já conhecia pessoas e tal, e eu não tinha isso. Então eu meio que me sabotava ali, pensando, cara, eu não tenho a mínima chance, porque eu não conheço, eu não tenho uma rede de colegas assim que pode me conseguir uma coisa. E eu não pensava em concurso, que também eu poderia fazer concurso na área de engenharia civil, não pensava, não tinha esse conhecimento. Aí eu disse, cara, quer saber, aí eu conversando com a minha esposa é farmacêutica. Aí conversando com ela, a gente, vamos abrir um negócio, vamos começar a investir e tal. Aí foi quando eu fui ver ali, eu gosto de fotografia, e ela já era maquiadora, fez um curso de maquiagem e tal, e ela era muito talentosa em maquiagem. E já tinha um certo resultado com maquiagem, e eu também fui me especializar ali em fotografia e tal, começando, né, em 2019, no final. Aí a gente abriu um estúdio, peguei ali o valor da minha rescisão, a gente comprou algumas coisas, e porque a gente recebe o dinheiro quando a gente sai, né, do quartel. Aí a gente abriu um estúdio que no início deu bastante certo, deu certo, só que aí veio a pandemia. Acabou com... A gente já sabe a história, né? Acabou com tudo aí. Foi justamente na pandemia... que me veio a vontade de estudar de novo. Aí tu montou esse... No momento que pegou a tua rescisão toda, investiu nisso aí, só que veio a pandemia que deu uma... Quebrou. A gente fechou o estúdio. Depois que a pandemia deu uma baixada, a gente reabriu
de novo o estúdio, reabriu. Funcionou por um tempo, só que não era o suficiente, era pouco, não era o suficiente. Funcionou, a gente viu que tinha potencial no negócio, dava para investir, dava para continuar, só que a gente estava decidindo ter um filho na época, vamos ter filho logo e tal, cada idade, tá chegando a idade. Aí a gente decidiu, então aquilo me fez pensar assim, ó, a pandemia abriu muito minha mente porque nesse sentido de estudo, porque a gente viu que o servidor público foi o menos afetado na pandemia. O empresário, o empreendedor ali, todo mundo foi afetado, todo mundo sofreu na pandemia, né? Mas o servidor público, ele ficou ali, ninguém mexeu nele. Aí eu disse, cara, eu imagino que o mundo vai piorar bastante, sendo um pouco pessimista aqui, mas a gente espera que outras coisas parecidas aconteçam. Então, eu preciso, pelo menos, estar ali junto, né? Ser servidor público também para ter uma garantia melhor para o meu filho, para minha esposa. Ter uma garantia. Então, isso me fez pensar melhor. Me fez dar um passo atrás e... Não, cara, eu tinha desistido já. Eu tinha chutado o balde de estudo, não queria mais saber de estudar. Não, estudar tudo, para voltar a estudar. Na época que eu mais estudei, assim, foi na época do curso de formação de cabo, que foi onde eu comecei a estudar mesmo de verdade. E depois disso eu parei, não quis mais saber. Aí, quando chegou 2020, que teve essa pandemia, a gente teve que fechar. Aí a gente tinha um carro, né? Tem um carro. Aí eu pensei, cara, vou rodar de Uber, né? É o que todo mundo fez, vou rodar de Uber, cara. Aí, só que eu não rodei de Uber ainda de primeira. Saiu o censo 2021, né? Que era 2020, foi para 2021, terminou só em 22. E eu fiz a minha inscrição pro seletivo, para ser recenseador, né? É um seletivo. Aí eu voltei aí. Essa foi a minha primeira prova, o seletivo. Eu fiz a prova de recenseador, porque eu fui pesquisar e disse, dá para tirar um dinheiro legal como recenseador e tal. Tinha o cargo de supervisor, só que eu tava tão com medo da minha própria capacidade, né, de estudo, eu não sabia se eu ia passar, assim, não confiava, zero confiança, não confiava mais, não. Aí eu fiz o de recenseador, porque era uma prova mais fácil. Aí imaginava que a de supervisor não passaria. Aí eu fiz de recenseador, passei até bem, assim, um seletivo, uma prova bem simples. Passei, depois eu fui olhar o supervisor e disse, poxa, eu poderia ter passado aqui, nessa aqui também, né? Não, mas aí já foi. Aí eu comecei a trabalhar no IBGE em 2021, aí eu fui pra rua, no sol quente, gente batendo porta na tua cara, e é aquela história, né, de você estar entrevistando as pessoas com receio, de hoje o mundo é muito perigoso, né? Eu até entendia, né, porque as pessoas eram assim, por conta da segurança pública, e muitas pessoas tratavam mal a pessoa e tal. Aí disse, não, beleza, mas pelo menos eu vou ganhar um dinheiro legal aqui, tá tudo de boas. Aí quando terminou esse primeiro mês de trabalho, eu recebi acho R$700, cara, depois de um mês inteiro no sol. E eu disse, cara, o que eu tô fazendo aqui, bicho? Aí tu lembrou, rapaz, eu ganhava mais quando eu tava de... Aí eu disse assim, cara, eu vou rodar de Uber que é melhor, ganha mais, eu vou trabalhar de Uber aqui que eu tiro fiz umas continhas ali, eu disse, não. Aí eu pedi pra sair do IBGE, né? Fiquei um mês só no IBGE, só um mês. Eu disse, não, vou ficar aqui. Eu também não trabalho escravo, já acabou já, meu irmão. Aí eu larguei de mão, né? Se eu só tivesse isso pra fazer, eu faria. Mas aí eu tinha a possibilidade de rodar de Uber, de fazer Uber. Aí eu fui fazer. Aí comecei e tal, fui tirando uma renda ali e tal. Eu nunca tive isso como tipo assim, vou fazer isso aqui, tá de boa, vou ficar fazendo isso aqui. Não, era só pra apagar incêndio. Eu até comento com uns amigos meus, não, Uber é pra tu apagar incêndio, tu pagar uma conta, fazer um dinheiro rápido ali, tu consegue. Mas pra tu viver daquilo, meu irmão, não dá não. Eu não sei como é que tem uns caras aí que conseguem fazer isso, tá vendo? Eu não consigo, não. Era só pra isso mesmo. Aí, nesse intervalo, fazendo Uber, foi surgindo as oportunidades dos próximos concursos, né? Próximo concurso. Aí eu disse, não, eu passei nessa prova do IBGE, então eu vou começar a estudar agora para um concurso efetivo. Eu vou ser servidor público. Aí só que eu não sabia qual. Eu sabia que eu queria passar em um concurso. Eu não sabia qual. Aí o primeiro que veio que eu fiz, agora para puxar aqui na mente. Sim, lembrei. Foi o da Guarda Municipal, daqui de São Luís, né? Fui lá, fiz a prova, sem estudar, fui lá, fiz e eu fui aprovado, só que bem longe das vagas, né? Só aprovado ali, fiz os índices, fiz o mínimo, bem longe das vagas. E aí eram quantas vagas? 300 vagas, eu acho. Acho que eram 300 vagas para a Guarda Municipal daqui de São Luís.
Aí eu fiquei em 700 e pouco, 720 ali. Aí eu comecei a fazer aquelas contas, vai ter que reprovar tantos no TAF, vai ter que desistir não sei quantos, não sei quantos. Eu faço ou não faço o exame médico? Porque eu fui convocado para o exame médico. Aí eu disse, pô, não tem dinheiro, cara, para fazer. Liso, eu não tenho dinheiro, cara. Quer saber, eu não vou ficar... Eu não fiquei no cadastro de reserva, eu fiquei excedente, né? Fora do cadastro de reserva. Eu entraria no cadastro de reserva caso acontecesse um negócio muito grande aqui e eu ia subir para o cadastro de reserva. Iria ser chamado, por exemplo, agora, em 2025, né? O pessoal foi chamado agora, a última turma, em 2025. Só que eu não tinha dinheiro para fazer o exame e eu disse, não, cara, eu vou deixar esse concurso para lá, vou estudar para outro. Eu vou ser titular, eu vou entrar nas vagas. Eu coloquei isso, eu vou entrar nas vagas para que eu não fique dependendo de cadastro de reserva. Ou de excedente, que é pior ainda. Aí foi a primeira prova que eu fiz, o Guarda Municipal daqui de São Luís. Aí a segunda, eu não me recordo muito bem, só que de lá até essa aprovação na SMTT, eu fiz mais ou menos uns 7, 8 concursos. Eu fiz uns 8 concursos de lá pra cá. Todos, a maioria eu fui aprovado, só que longe da cadastro de reserva, fiquei como excedente na maioria. Eu fiz Guarda Municipal de Fortaleza também. Eu tipo assim, eu tava decidido, o primeiro concurso, minha cabeça era, o primeiro concurso que eu passar, eu vou assumir. Pode ser serviços gerais, pode ser qualquer concurso, eu vou assumir. Aí depois eu vou estudar para um concurso que eu quero. Foi uma dica de um professor que eu peguei no YouTube, porque como todo bom concurseiro a gente começa no YouTube, né? Sem saber muita coisa, sem ter cursinho. Eu ainda tava voltando numa época que a gente dava por apostila. E eu não fazia ideia que existia o Estelar, vários cursos online que você poderia comprar e ter acesso na sua casa. Eu não tinha ideia disso. Aí disse, cara, eu preciso me atualizar, porque se eu estudar como antigamente eu não vou passar, não. Eu não vou passar. Eu tinha essa consciência. Eu disse, eu tenho que estudar como a galera está estudando, como a maioria dos meus concorrentes estão estudando. Ficou muito mais eficiente, né? Muito, muito mais eficiente. Às vezes, quer estudar pelo livro, aí tem que... Só o fato de você ficar abrindo, procurar meu irmão, você perde muito tempo. Muito tempo. E o presencial também, você perde tempo. Presencial é bom, mas tu sai da tua casa, pega um trânsito aqui em São Luís para chegar lá, perdeu tempo de estudo. Então tu tem em casa, na tua televisão, no teu celular para estudar. Hoje é o padrão, hoje é a melhor forma de estudar essa. Para concurso público, né? Lógico que para outras coisas a gente tem outros métodos. Aí eu percebi que eu não ia... Eu entendi que eu queria passar na prova, qualquer que fosse o concurso, só que eu não tinha um norte, assim, não tinha um cursinho. Aí eu fui pro YouTube e descobri esse professor que me deu essa dica. Olha, coloca o pé no chão, estuda para um concurso de prefeitura, né? Esquece. Ou então executivo estadual. Esquece judiciário, esquece legislativo, que é a nata ali dos concursos legislativos, né? E esquece os concursos federais e alguns estaduais. Se tu fizer estadual, no máximo vai ser o do executivo. Esquece o judiciário e legislativo. Aí foi abrindo a minha mente. Pô, eu fui entendendo as esferas dos governos, dos órgãos, das entidades. Tudo isso eu fui entendendo, eu fui estudar. Aí eu disse, cara, então esse é o caminho aqui e tal. Aí eu decidi fazer somente concurso de prefeitura, né? Concursos municipais. Aí depois que a gente passa em um, a gente vai fazer o outro. Que já tem tua estabilidade, tu já consegue ali pagar material. Porque assim, sai uma notícia aí, PRF, todo mundo quer fazer. Caixa Econômica Federal, todo mundo quer fazer. INSS, todo mundo quer fazer. Só que o cara não faz ideia do nível da prova. Ele não faz ideia. Aí ele fica pulando. Ele faz outra área, e ele não passa nenhum, e ele acha que concurso não é pra ele, que concurso é só os escolhidos, né, o abençoado que passa, e ele não se localiza ali no universo, ele não sabe o que é um órgão municipal, ele não sabe o que é um órgão estadual, e ele se perde. Então, quando eu encontrei esse professor, ele me deu essa dica, eu disse, então eu vou fazer concurso para a prefeitura. Assim que eu passar em um, tomar posse, eu vou estudar para outro. Aí foi o que eu fiz, aí fui em Fortaleza fazer, porque aqui não tem concurso muito, né, aqui estava escasso na época. Saiu Fortaleza, eu fui lá fazer Guarda Municipal de Fortaleza. E eu já estava estudando, eu já tinha começado a estudar bastante, já estava estudando bastante. Tinha praticamente um ano estudando. E eu fui em Fortaleza em 2023. Eu fui em Fortaleza. Fui com um amigo meu, Lincoln, né? Que foi, assim, o cara que ficou me incentivando para fazer os concursos. É bom, né? Ter amigos assim que estão com o mesmo objetivo que o teu.
Nessa época, tu meio que abandonou ali. Eu não sei se tu era de sair, Não, não. Tu sempre foi um cara bem caseiro. Não, eu até saía, mas quando eu comecei a estudar, eu mesmo larguei de mão de tudo. Assim, não, vou só estudar, cara, depois que eu passar, eu faço outras coisas aí e tal. Mas também nunca fui de estar em tudo que é festa, tudo que é coisa assim, não. Nunca fui de estar... O fato de tu... Tu nunca pensou na possibilidade de um dia voltar pro interior? Tu tinha pensado em alguma uma possibilidade como essa, voltar pro teu município? Isso te deixava... criava certa, assim, um certo medo. Pô, vou voltar para lá, sendo que eu já tá... Meu objetivo sempre foi sair. Como é que era a tua... Se fosse só por mim, eu voltaria tranquilamente. Se fosse só por mim, mas eu já tinha família. Já tinha minha esposa e meu filho. Então, nossa vida é aqui em São Luís agora. Então, eu não queria voltar por isso. Eu pegaria qualquer cargo aqui para ficar aqui, a ter que voltar para lá, porque ia ser uma logística maior. Ter que voltar com todo mundo e tal, assim. Agora, eu não teria problema não de voltar. Minha família com certeza me acolheria. E estudar ou arrumar um trabalho, eu não tenho problema com isso não. Mas aí eu decidi ficar aqui porque a nossa vida já era aqui, né? E então eu decidi estudar, fui lá em Fortaleza. Fiz a prova e eu fiquei... Eram 1.000 vagas. E eu já estava... Eu quero dizer que por mais que às vezes a pessoa pensa assim, já estou estudando há um ano, então vai ser agora. E o concurso é imprevisível. A gente não tem prazo, não pode botar prazo na tua aprovação, senão tu vai desistir. A partir do momento que tu reprovar, tu vai desistir. E eu já tinha um ano já estudando, fui lá fazer a prova, eu e o meu amigo Lincoln, a gente foi lá fazer a prova e eram 1.000 vagas e eu fiquei em 9.000. Porque lá o nível é mais alto, lá em Fortaleza costuma ser mais alto, né, o nível... Eram 1.000 vagas, cara. E eu fiquei 9.000, quase 10.000, pô. Não passei nem perto das vagas. Entendeu? Aí eu voltei no ônibus lá. Triste, cara. Triste. Eu e Lincoln, a gente comentando lá, cara. Pixa, não, mas amanhã eu vou voltar a estudar. No dia seguinte eu vou voltar a estudar. A gente chegou em São Luís, ficou mais de mês sem estudar. Porque desmotiva. A gente não, vou continuar estudando. No dia seguinte a gente passou 1 mês, 2 meses, ninguém mais estudava. Aquele período ali de reprovação. Aí foi meio complicado essa saída para Fortaleza. Eu tava decidido aí, se eu passasse... É um banho de água fria, porque tu já tava se sentindo bem, cara, né? Pô, eu tô numa escalada aqui, cada vez mais eu tô melhorando, melhorando. Aí, de repente, pegar um choque desse de realidade para 9.000 ali, né? Foram 63, aí tu pensou em parar, em voltar, em desistir? Não, eu não pensei em desistir porque eu já sabia que era isso. Eu já sabia que o concurso público até porque tu já tinha pegado um baque empreendendo. Tu viu que empreender é inseguro. É inseguro. A pessoa que tem uma família e tal, arriscar, e teve a pandemia. Então tu já tinha visto isso, então tu viu que aqui, não, eu vou até conseguir. Era esse teu pensamento. Sim, aí... exato. Só que eu não pensei em desistir porque eu já sabia que o que era isso, o concurso público é isso. Só que eu quero dizer que mesmo sabendo, não te priva de desistir, de querer largar, né? Tu pensa mesmo, realmente. Todo dia tu pensa Todo dia tu pensa assim, pô, cara, o que eu tô fazendo aqui mesmo, bicho? Quando é que vai subir minha aprovação e tal? Só que aí tu lembra, não, pô, concurso é isso aí mesmo. É estudar até passar. E são dicas de professores, né? Os professores dão essas dicas pra gente. A gente chega, não sabe nada, quer fazer do nosso jeito, erra. Até que a gente diz, não, vou seguir o conselho dos caras que já passaram ou os caras que ensinam, né? Que são os professores, para mim, falou é lei. O professor que tá me ensinando ali a matéria, cara, o que ele fala para mim é lei. É isso que vai cair na prova, é isso que eu preciso saber. Eu não preciso saber além daquilo que vai cair na prova. E é só isso. Aí eu voltei de lá, meio desmotivado e tal, e continuei estudando. Aí teve outra prova que foi a de Passo Lumiar, que eu fiz pra... Nessa época eu ainda estava assim, ó, pulando de áreas. Só que tentando conciliar os assuntos mais recorrentes. Então eu fiz para auxiliar de professor, auxiliar de desenvolvimento infantil era o nome do cargo, ADI. Pagava R$3.000, um salário bom para nível médio, sendo que é um cargo público, né, efetivo. Então estava bom para iniciar, estava excelente. Eu fiz a prova, eu poderia ter feito para tutor, mas eu que era um salário mínimo que ganhava, só que eu poderia até ter passado. Eu disse, não, eu estou estudando para passar num concurso melhor, então eu vou fazer o auxiliar, que ganhava um pouco mais. Aí eram 20 vagas, eu fiquei em 50 e pouco, 50 e alguma coisa. Aí Lincoln falou para mim na época assim, cara, tu tá batendo na trave, cara, não demora a passar no concurso.
Aí eu disse, cara, é mesmo. Mas sempre com aquela dúvida, poxa, cara, eu estudei foi muito pra essa prova e não consegui, cara, não consegui. Mas eu tô chegando perto, tô chegando perto. A minha sogra também, que era uma pessoa que me incentiva muito, ela falou, tu vai passar, tu está chegando cada vez mais perto. A de Fortaleza foi uma exceção porque eu tava... Na Guarda Municipal de São Luís eu tinha chegado um pouco perto. Aí eu fui pra Fortaleza e fiquei mais longe, sendo que eu tinha estudado mais. Aí, e não é uma regra tu ir melhorando. Pode ser que pegue uma prova, tu volte e tu pode... E aí que desmotiva, E aí né? que desmotiva, tu pode perder se tu não souber exatamente o que tu tá fazendo. Aí eu fiz essa prova de passo do Lumiar, fiquei ali perto e também não fui classificado para ser chamado nas próximas etapas. Aí deixei de lado, me mantive no estudo e fazendo Uber ao mesmo tempo, né? E eu comecei aí que eu fui começar a estudar pela uma plataforma, né? Comprei um cursinho aí online. Primeiro eu estudava só pelo YouTube e tal, aí vi que não ia dar, comecei comprei uma plataforma, assinei e comecei a estudar. E só que era uma plataforma que era muito abrangente. Ela não era para um concurso, para uma área, não. Ela pegava tudo que era concurso. Então, aí já tinha que fazer um filtro ali e tal, saber que tu tinha que estudar. E eu estava meio que perdido ainda. E eu construí uma base ali, mais ou menos, boa. E fui pro próximo concurso, que foi o de... agora, eu não lembro qual foi a ordem, né? Mas eu fui fazer o de Santa Helena, que foi minha primeira aprovação, foi Santa Helena. Eu fiz pra... Nessa época ainda não tinha... Não, nessa época já tinha saído aqui o anúncio do prefeito da SMTT. Entendi. Já tinha saído. Saiu em 2023, novembro de 2023, ele anunciou que ia sair o concurso para 2024. Aí eu disse, eu vou estudar para essa prova. Essa é a minha chance. Foi aí que tu conheceu o Estelar? Foi nessa época? Não, nessa época não. Eu ainda estava estudando aleatório, fazendo questões, ainda estava estudando assim meio... Eu fui conhecer o Estelar no final da minha preparação. Eu fui conhecer o Estelar, faltando acho que uns 3 meses para a minha prova. O grande diferencial para mim foi o Estelar, porque até então eu estudava de uma maneira muito aleatória, né? Ainda que fosse um curso com o nome do concurso que eu ia fazer, não era, por exemplo, os professores daqui, o diferencial que fez a diferença para mim foi os professores locais daqui. Por exemplo, o Diogo Sucesso. O professor Diogo Sucesso, cara, ele me ensinou em uma semana, cara, tudo que eu precisei na prova, cara. Eu acertei as 8 questões de geografia. Eram 8 questões, eu fechei geografia na prova da SMTT, porque o estudo dele ali na plataforma, ele traz umas teses de doutorado, assuntos que pouca gente faz aqui em São Luís, Maranhão. Pouca gente faz, né? Ele pegou só a nata ali, concentrou e colocou ali pra gente estudar. E eu estudei uma semana, eu maratonei ali, fiz uma Netflix ali do conteúdo dele, e no dia da prova, faltando 2 semanas pra prova, e caiu exatamente o que ele tinha dado no conteúdo, cara. Foi impressionante, né? Caiu exatamente aquilo ali que... Exatamente. E no outro cursinho que eu estudava, o professor muito bom, só que de outro lugar. O professor de outro lugar não conhece São Luís, não conhece a geografia daqui, do Maranhão, como de fato ele mostrou pra gente aqui no curso. Então esse foi o diferencial pra mim. Apesar de eu já ter tido... Eu tinha uma base já em direito, né? Que foi o direito penal, processual penal. Eu já tinha uma base constitucional, já tinha uma base ali que eu adquiri nesses 2 anos de preparação, né? E trânsito também, eu estudei muito trânsito, que foi a espinha dorsal ali da nossa prova é trânsito, né? E no Estelar, o que fez muita diferença para mim foi o professor Diogo Sucesso e o professor de raciocínio lógico também. Porque quando a gente pega um curso aleatório na internet, raciocínio lógico, que é o tendão de Aquiles de muita gente, matemática é ruim para todo mundo, né? Matemática é uma vida inteira para se aprender. Sim. Direito eu comecei a estudar outro dia, muita teoria, mas você consegue. Agora, português, matemática é uma vida inteira para você fazer uma base. E o professor também do Estelar de raciocínio lógico foi fundamental, porque ele me deu as dicas que eu precisei no dia da prova. No dia da prova. Também fui o pior que eu fui foi raciocínio lógico e ainda fui bem ainda. Fiz 7 das... Eu acho que foi... Eu esqueci quantas questões eram. Acho que eram 7. Acho que eu fiz 5 ou 6 das 7. Foi bem. O Estelar a gente procura ser o máximo direcionado para aquele concurso. Trazendo ali professores que entendem daquela banca. Sim. E eles direcionam exatamente... Porque às vezes eu via, né? Antes de iniciar
o Estelar, eu via muitos projetos, muitos cursos que eram muito abrangentes, como tu falou. Eles vendiam um curso para determinada área, mas era retalho de outros projetos. E quando a gente ia ver, aí para determinado vestibular, ou é para determinado concurso, mas ele pegava retalhos de um vestibular lá do sul do Brasil, do norte, e trazia para cá com questões que não eram direcionadas, com assuntos que não eram direcionados, entendeu? E isso prejudica na preparação do aluno. A gente vai fazer uma prova, a gente tem que saber de onde é essa prova, São Luís de Maranhão. Então, aqui tem uma lei que institui que você precisa ter o mínimo ali de conhecimento local, né? Aqui no Maranhão. Então, concurso da Polícia Militar, Bombeiro Militar, SMTT, todos os concursos que tiver aqui, a melhor escolha vai ser pegar os professores daqui para ensino local, não tenha dúvida disso. Porque o pessoal conhece na prática, conhece a teoria, conhece os livros, conhece onde buscar o conhecimento e passa para o aluno já mastigado. E o aluno só tem que fazer o dele, né? Estudar e fazer questão, estudar o conteúdo e questões. E como é que era a tua rotina, né? Porque tu falou que estudou 3 meses, né? Focado nesse concurso. Como é que foi a tua rotina esses 3 meses até? Para SMTT eu considero que eu estudei 2 anos. 2 anos de preparação. Quando o prefeito anunciou que ia ter, eu já comecei a estudar ali. E no meio do caminho saiu Santa Helena, que também era SMTT, agente de trânsito lá. E eu comecei a estudar ali. Só que quando faltou ali 5 a 4 meses para preparação, para a prova, que foi em setembro de 2024, aí eu parei de rodar de Uber e fui só estudar. Né? Minha esposa conseguiu um trabalho e ela disse, agora tu vai só estudar na reta final. Ela me ajudou muito, a pessoa que mais me incentivou foi ela. Né? Aí isso também é legal a gente tocar no assunto, porque muita gente fala assim que eu não tenho que me ajude, ninguém me apoia, e tal. É aquela conversa que a gente dá pra gente mesmo, né? Pra não fazer, mas ninguém consegue nada sozinho nessa vida. A gente sempre vai ter alguém que vai ajudar a gente. Só que a gente foca muito nas pessoas que atrapalham, né? O pessoal tá falando isso aqui, que concurso é só carta marcada. Às vezes a gente foca nisso e acaba esquecendo as pessoas que estão ali para ajudar. Sempre vai ter alguém para te ajudar. Pode não ser desse jeito que ela me ajudou, mas sempre vai ter alguém. Então a gente tem que focar nessas pessoas que vão ajudar a gente. Minha sogra, por exemplo, ela vinha sempre quando era véspera de uma prova, ela vinha para cá ficar com meu filho, porque minha esposa estava trabalhando. Então ela me ajudava porque eu despreocupava. Meu filho, eu que ficava com meu filho em casa enquanto minha esposa estava trabalhando, porque a gente acertou, fez um acordo que eu ia estudar e quando eu passasse, aí os papéis iriam se inverter. E foi isso que a gente fez e deu certo. Eu foquei 100% no concurso da SMTT, no final, né? No final, junto ao Estelar. E ela 100% no trabalho. Aí eu não me preocupei com conta, não me preocupei com nada, e ela segurou as pontas até que viesse a aprovação. E eu consegui, antes da SMTT aqui, eu consegui em Santa Helena. E eu passei em segundo lugar em Santa Helena. Eram 5 vagas. Eu tive muitas pessoas que falaram, cara, é muito difícil lá em Santa Helena, vai ser carta marcada, não sei o que, aquela conversa de sempre de concurso. E eu fui lá e eu disse, eu não tenho controle sobre isso, eu vou estudar, e se eu não passar, eu já estou estudando para outro. E era mesmo cargo, agente de trânsito e agente de trânsito. E eu disse, tá perfeito, eu vou fazer. Aí eu fiz, e quando saiu o resultado, segundo colocado, cara, aí minha confiança voltou, cara. Aí eu voltei, eu disse, não, agora, meu irmão, agora qualquer concurso aí, cara, já vem com uma confiança, já dá uma... Voltou. Tudo que eu tinha perdido ali, parece que saiu o resultado antes de tu fazer a prova? Antes. Então tu foi naquele... no gás, saiu em janeiro. A prova de Santa Helena foi em abril de 2024, 23 ou 24, até me esqueci já. Foi em abril. Em maio saiu o resultado. Em julho saiu o edital. O edital daqui. O edital, em setembro, foi a prova da SMTT daqui em São Luís. Então eu já vim no gás, porque foi o mesmo carro, então eu já vim, cara, trânsito eu tô bem, direito eu tô bem, português eu tô bem. Agora eu vou acertar o conhecimento local, porque eu tive que estudar o conhecimento local de Santa Helena. Então eu não estava estudando conhecimento local de São Luís, não sabia nada, São Luís não sabia nada. Sim. Geografia, assim, tecnicamente como deve ser, como vai cair na prova, não sabia nada. Conheci o que a gente vê na vida real aí. Então eu vim pra cá, botei meus olhos pra cá pra prova daqui de São Luís e foi o resultado veio, né?
Aí eu fiz a prova muito desconfiado ali, mas só que eu fui para a prova muito desconfiado. Só que quando eu abri a prova ali, cara, que eu folhei ela todinha assim, aí eu disse, cara, essa prova aqui, eu vou passar nessa prova, cara. Eu tenho certeza que eu vou passar nessa prova. Vê exatamente ali o que tu já... Depois de um tempo, tu começa a ver as questões e tu começa a ficar natural pra ti, começa a ficar normal. Não é mais aquele... Antigamente, pra fazer um simulado, ele tinha medo até de fazer simulado, porque tem medo do resultado. É o que acontece com todo concurseiro. Ele tem medo de fazer questão porque ele vai errar e ele acha que errar é ruim. Aí o cara acaba se sabotando ali e tal. Mas faz parte do caminho. Esses erros aí todos fazem parte do caminho. Então, quando tu terminou a prova ali, tu já sabia, poxa, eu acho que vai dar muito certo aqui. Eu acho que vai dar certo. Quando tu contou pra logo tua família? Não, eu fiquei na tua? Minha, fiquei na minha, fiz a prova. Assim, o que eu falei pra minha mãe, pro meu pai, meu sogro e minha sogra também, que eles estavam sempre presentes, sempre por dentro. Porque minha sogra é professora e ela sabe, né? Preparação, tal, tudinho, ela entende. Ela sempre me incentivava porque ela sabia que o estudo ali era a melhor opção. Então eu comuniquei só a eles, falei assim, olha, eu fiz uma boa prova e eu acredito que eu vou ser aprovado. Só que quando eu fiz a prova e fui para casa, não queria nem saber da prova. Foi o Marcelo que fez também, foi aprovado. Que é do Estelar também. Que é do Estelar também. e ele trabalhou comigo na aeronáutica, né? A gente trabalhava na mesma sessão. Pô, massa. A gente fez o mesmo concurso, passou e ele senta do meu lado no curso de formação lá. Pô, massa demais. Aí, ele que me ligou e disse assim, cara, bora corrigir tua prova. E eu não queria nem ver a prova. Eu joguei a prova, fui me deitar no sofá e eu disse, não vou ver essa prova não vou corrigir não. Aí ele me ligou e eu atendi ele e a gente foi corrigir a prova. Aí eu vi que eu tinha acertado, eu fiz 81 pontos na prova, de 90 pontos. Eu fiz 81. E ele fez 78, aí ele disse, cara, eu acho que a gente vai passar, cara, essa nota de corte aí vai ser muito alta, porque a galera, foram 18 mil concorrentes para 500 vagas, né? Foi 150 vagas. Como eu disse, eu queria ser titular. 150 vagas. Para 18 mil concorrentes. Aí eu disse, rapaz, essa nota vai ser alta, cara. Porque o nível da prova, a galera que passar ali vai fechar essa prova. Tanto é que a primeira colocada, ela fez 87 dos 90. Ela errou 2 questões. Olha aí. Então, o pessoal não brinca mais de fazer prova de concurso, não, cara. O cara tem que se profissionalizar no estudo ali, porque senão ele não passa. Se ele ficar brincando de estudar, ele não vai passar, não. Exatamente, tem que ter as ferramentas adequadas para isso, né? E como é que foi? Como é que foi o resultado? Quando tu viu o teu nome ali na lista de aprovados, onde é que tu tava quando tu viu teu nome ali? Eu tava em casa. O de Santa Helena foi até mais importante para mim, a aprovação de Santa Helena. Apesar de foi o primeiro concurso que eu não assumi. O primeiro concurso que eu passei, eu não assumi. É curioso, porque para mim foi mais importante essa aprovação do que o de São Luís, lógico. Tem a importância porque é onde eu tô já tomei posse. É melhor, o cargo é melhor do que o de Santa Helena, muito melhor, de longe. Mas só que aquela aprovação, ela me deu um start, cara. Aquela aprovação de Santa Helena foi muito importante. Eu vibrei muito, eu tava lá no quarto, tava só eu e minha sogra e ela veio também, como eu falei, ela veio me dar esse suporte aí pra eu fazer a prova e no resultado ela também veio, sabe? Ela e meu filho, e minha esposa tava no trabalho. Aí eu liguei pra todo mundo, fui aprovado em Santa Helena e tal. Liguei pra família, ficou muito feliz. E nada é SMTT daqui São Luís foi a mesma coisa. Mesma coisa também, foi tão bom quanto. Eu destaco o de Santa Helena porque foi a primeira, entendeu? Só que o de São Luís, cara, foi muito massa pra mim, porque eu consegui passar naquilo que eu me propus, né? A estudar. E eu consegui, quando o resultado vem, tudo que passou de ruim, tu esquece, cara. Tu esquece, tudo que passou de ruim, tu esquece. Tu te lembra só das coisas boas, assim, que fez sentido. Eu estudava, por muito tempo eu estudei, eu digo assim, 40% do meu estudo foi dentro do carro fazendo Uber, cara. Eu botava o aula, no som, e ia rodar com o passageiro, pra lá, pra cá, São Luís inteira rodando e escutando aula. Porque o passageiro... E eu tinha uma nota muito boa no aplicativo, porque eu percebi que o passageiro não quer papo. Ele quer só ir do lugar dele pro destino dele. Então, como eu percebi que o pessoal não queria conversar muito, e eu também estava querendo estudar, eu colocava o áudio da aula, e a pessoa ia caladinha, e eu ia ouvir na aula. E, vez ou outra, a pessoa falava, tu tá estudando para concurso e tal, qual concurso? Aí me desconcentrava, só que aí eu parava a aula e ia conversar com a pessoa. Botava o fone. Eu conversava com a pessoa...
Bem rápido. Bem rápido e tal, e a pessoa parava de mão, aí eu, tipo assim, eu vou voltar pra minha aula aqui, a pessoa se tocava, né, que eu queria era escutar a aula. Aí eu disse assim, cara, eu consigo assimilar parte do conteúdo aqui, e quando eu chegava em casa eu fazia exercício sobre aquele conteúdo. Então, pra tudo, tu dá um jeito, cara. Eu não era aquele cara de acordar cedão pra estudar, não. Isso aí, se eu acordasse muito cedo pra estudar, eu ia ficar o dia inteiro arrebentado, mas eu ia até tarde, até 1, 2 horas estudando na madrugada. Eu preferia fazer isso. Então, todo mundo adapta a sua rotina. Se você sai melhor aqui, faz desse jeito. Então, eu conseguia assimilar um pouco do conteúdo dirigindo, eu conseguia assimilar. Só que era pouco. Só que eu fiz isso por muito tempo. 40% eu digo que foi esse estudo. E o restante foi em casa fazendo questão, sentado, fazendo simulado, seguindo o passo a passo, sem mudar a estratégia. A estratégia que o curso deu, eu segui. Eu fiz todos os simulados de estratégia do Estelar. Eu fiz todos os simulados do Estelar. Quer dizer, todos não, eu fiz 7. Sim. Eu acho que teve mais. Teve mais. E teve um que pegaram pesado que eu pensei que eu não ia mais passar, porque pegaram... Foi um dos últimos? Muito pesado. Depois a gente até ficou assim, rapaz, a gente vai botar esse mais pesado aqui, eles podem se desestimular e tal. Teve um simulado que eu fiz que Marcelo falou pra mim, cara, isso aqui é a prova do ITA que eles estão fazendo aqui, o Estelar fez. Aí eu fiz, mas eu com a consciência de que vocês fazem, preparando pro pior, né? A prova um nível mais alto. Tudo pensado, tudo muito bem planejado. Então eu fiz todos os simulados e quando não tinha simulado eu ia pegar na internet, fazer simulado na internet. E eu fiz muitas questões. Esse é o ponto principal que eu acho assim, questões. E errar, e refazer. Errar muita questão. E você controlar suas questões, saber quantos por cento você está acertando em cada matéria, porque véspera de prova você vai se concentrar nas que você está pior. Sim. Aí você vai subir o seu índice. Como é que foi tua preparação para o TAF, né? Ali tu mantinha ali estudos e preparação para o TAF, ou tu deixou para se preparar para o TAF somente depois que foi aprovado? Não, eu comecei junto. O TAF se tu não passar no TAF, tu não passou na prova. E apesar de eu achar que está preparado, porque assim, como militar, eu corria, era natural para mim estar preparado para um TAF, eu sempre fiquei preparado. Só que o concurso te dá um frio maior na barriga, porque se tu reprovar, perdeu tua chance. É muito psicológico, né? Perdeu tua chance. E no quartel é mais de rotina, né? Tu faz ali porque tem que fazer e tal. Aí então eu comecei a preparação intelectual, a preparação teórica, comecei a preparação teórica e a preparação física juntos. Aí quando chegou perto da prova, eu apertei com o apoio do Estelar, né? Eu nem sabia que ia ter, na verdade. Eu fiquei surpreso por vocês terem dado esse apoio no TAF, porque a gente não esperava, os alunos não esperavam que ia ter esse apoio do TAF pra gente, né? A gente esperava que era só o apoio ali do curso e tal, e a gente ia ficar meio que aleatório. E vocês entregaram um pouco a mais nessa preparação aí, foi bem legal mesmo. Pô, bacana. E a gente faz isso porque às vezes o aluno se sente um pouco perdido mesmo, né? Fica ali sem... E às vezes tem um grupo e tem um grupo ali de alunos, né? Isso ajuda, né? Eu lembro que o grupo da SMTT era um grupo que era um pessoal que falava muito, trocava informação. E acontece isso quando sai o concurso. Quando sai o concurso, o grupo VIP lá, a galera começa, olha essa questão. Exatamente. E o pessoal se ajudava muito ali, né, cara? Era muito. E a gente faz amizades, né? Durante o processo, a gente começa a ficar chato em falar só sobre concurso, porque é o que a gente está fazendo. E as pessoas que não estão fazendo, é natural, elas não gostam de se afastarem. Só que nesse processo a gente conhece as pessoas que estão fazendo a mesma coisa. E hoje eu entro numa sala de aula, na minha turma tem 46 pessoas estudando no curso de formação, né, da SMTT, e todo mundo ali renunciou a alguma coisa para estar ali. Então, todo mundo entende a história de todo mundo ali, entendeu? Então, você cria novas amizades que você está conectado. Você está com aquela pessoa ali, você sabe que aquela pessoa passou dificuldade para estar ali, entendeu? Pessoas simples, pessoas humildes, que conseguem uma aprovação e elas estão orgulhosas ali de estar, entendeu? E você não vai criar inimizade com quem não está junto. Não, é natural a pessoa não querer falar ou outra coisa assim, e a gente tem que entender. Eu, particularmente, não criei problema com ninguém. Eu fiz o que eu tinha que fazer para mim, para minha família.
Minha esposa e meu filho foi a minha maior razão de ter estudado. E não criei briga com ninguém. Entendi. E como é que é o curso de formação? Como é que é lá, agora que tu já tá nesse momento fazendo o curso de formação, né? Tô na terceira semana do curso, né? São 2 meses e um pouquinho de curso de formação. Só o curso de formação de agente de trânsito, né? Que é instituído pela uma portaria de no mínimo 200 horas, um mínimo. Mas quando a gente terminar esse curso, a gente ainda vai fazer os cursos específicos de dentro da instituição. Por exemplo, curso de viatura, o de motocicleta, né, que é o TEMOP, e o CAUS de viatura. Vamos fazer esses cursos após a formação de agente de trânsito. E também tem vários cursos que a pessoa vai fazer durante a sua carreira, né? Agora, o atual que eu estou fazendo é o de agente de trânsito em si. Bacana. E lá vocês estão estudando, como é que é o curso de formação em si ali? É os horários? Como é que funciona ali o dia a dia? Está sendo lá no Selma, né, de 2 às 6 da tarde, só um turno. E o pessoal, o corpo docente ali, cara, é muito capacitado. A galera é top. A galera ali da SMTT, cara, é a nata ali. Os professores da gente são muito bem instruídos, cara. Tem doutor, tem mestre, os caras altamente capacitados. Ensinando legislação de trânsito, ensinando técnicas de tudo que a gente vai precisar na rua, pra gente estar controlando o trânsito aqui de São Luís. Os caras estão passando da melhor forma possível lá no curso. Massa, vai demorar então em torno de 2 meses e meio, aí depois vai ter mais uma especialização. Mais outras especializações, dependendo da área que a pessoa vai atuar. Entendi. Isso aí vai ser passado ainda. Durante o curso vocês já estão recebendo o salário? Já, a partir do momento que a gente tomou posse, né, dia 28 do último mês aqui, março, 28 de março, a gente tomou posse, já tá na folha. Pô, bacana, então já tá empregado, já tá empossado, já tá recebendo seu salário. Tá recebendo. Diferente da Guarda Municipal ou de outros concursos que o curso de formação faz parte do edital. Sim. Então a pessoa só vai tomar posse após o curso de formação. E o edital já explica isso, né? Porque às vezes a pessoa não sabe. Que por exemplo, a pessoa quer estudar para bombeiro, quer estudar para a Guarda Municipal e ela não sabe que o curso de formação faz parte do concurso público. E ela só vai tomar posse após o curso de formação. E no nosso não, o nosso a gente tomou posse antes, já é servidor público, já somos agentes de trânsito e estamos fazendo a nossa especialização agora. Eu soube que o plano de carreira foi aprovado, né? Sim, foi em 2020, da SMT. Inclusive o M. Brito falou aqui no podcast, sim, né? Em 2023 foi aprovado o plano de carreira. E foi um plano de carreira estruturado, assim, tu pretende continuar nessa carreira até o fim, ou tu já tá visualizando talvez lá na frente, ou quem sabe outros concursos? Eu pretendo continuar uma coisa certa, eu pretendo continuar estudando. Não pretendo mais parar de estudar, não. Agora, para concurso, eu vou fazer alguns ainda, só que eu não pretendo sair da SMTT, não. Tu quer algo só que venha que dá, né? Tu pode ter outra nomeação, no caso. Acumular cargo? Isso. Não. Lá não permite? Não permite, porque... Não permite, não. Nenhuma área? Não. Tem que ver a legislação ainda, né? Sim. Mas eu acredito que não possa. Não possa, não. Acredito que não dá pra... Por questão do cargo, atribuição Entendi. do cargo. Tem um asteriscozinho ali pra gente Entendi. pesquisar ainda. Mas a princípio, não. A princípio, eu vou me especializar como agente de trânsito. Fazer vários cursos e tal. E continuar fazendo concurso público, né? Agora dá para fazer mais tranquilo, com dinheiro na conta. Exatamente, está tranquilo, está estabilizado. Lembra que eu falei que eu queria passar no primeiro que viesse eu ia assumir? Sim. Eu passei no melhor, cara. Deus foi tão bom que ele me botou no melhor de todos que eu fiz. Foi o melhor e foi esse que eu fui aprovado. De todos que eu fiz, todos os concursos que eu fiz. Agora dá para pensar no poder judiciário, no poder legislativo. Dá para pensar agora, entendeu? Tranquilo, com as contas pagas. Aí... Agora tu vai ficar tranquilo para estudar talvez para um concurso, né, que tu talvez precise de um tempo muito maior, né, da dedicação. Mas assim, cara, eu tô muito feliz, cara, né, de conhecer a tua história mais a fundo. E eu vi aí o quanto que tu lutou, né, veio lá do interior, passou primeiro ali passou pela aeronáutica, abriu a mente para vários outros concursos. Teve várias reprovações ao longo desse período. Em cada reprovação tu aprendeu algo, né? Tu aprendeu algo novo. Não desistiu. Muitos
talvez se tivesse passado pelo que tu passou, já tinha desistido, já tinha voltado lá para tua casa, já tinha desistido de trilhar esse caminho. Mas como tu falou, não foi sozinho. A gente tem pessoas ali que estão junto com a gente. Eu vi tu falou com muito amor ali da tua esposa, da tua sogra, da tua família ali, que tá dando todo o apoio ali para ti. E a tua esposa, né, que abriu mão, ela, olha, fica estudando naqueles últimos meses ali. Sim. Só estuda, deixa que com certeza isso, assim, te ajudou demais, né? Faz total diferença. E, como eu disse, das pessoas que às vezes pensam que não tem ninguém para apoiar, é só se juntar com uma galera que está estudando também um cursinho aqui. Eu conheci muitas pessoas no Estelar lá durante o TAF que a gente já se torna amigo, entendeu? Troca ideia e a gente acaba trilhando o mesmo caminho e se tornam amigos, pessoas do dia a dia, de comentar da rotina, de falar como é que tá teu estudo, mandar questão no WhatsApp, essas coisas. Então, tu sempre, se tu colocar teu foco no que tá te atrapalhando, tu não vai ter êxito. Tem que voltar o teu foco pro cursinho, voltar o teu foco pra tua preparação, pra tua família. Que aí tu consegue, pô, tranquilamente. Exatamente. E uma mensagem que tu deixaria para essa pessoa agora que tá assistindo esse podcast, que talvez esteja naquela fase que tu teve aquela tua reprovação, que tu ficou muito mal, ou naquela fase que tu ficou sem norte, né? Na época da pandemia, que a gente sabe que a vida de empreendedor, que trabalha em CLT, não tem estabilidade nenhuma. Hoje você está aqui empregado, amanhã você pode ser demitido, ou você pode ser... a sua empresa vai mal, e às vezes você está desmotivado. Qual a palavra que você daria, assim, algo assim, isso aqui foi decisivo para que eu não desistisse, para que eu continuasse? O que eu tenho para falar é que vale a pena no final desse processo, tudo que você fez, se você conseguir lograr êxito no seu concurso, vai valer a pena. Tudo que você passou de dificuldade vai valer a pena. Focar nas pessoas que vão te ajudar, porque vão ter pessoas que vão te ajudar, né? A família, amigos, pessoas próximas, pessoas do cursinho vão te ajudar, porque elas também estão passando pelas mesmas dificuldades. E não desistir, não ficar muito tempo sem estudar também, porque quando tu sai de uma reprovação, tu quer parar, tu quer desistir. Só que para ali 1 semana, 2 semanas, no máximo 2 semanas, e volta a estudar. Fazer muita questão, né? Fazer muita questão, porque a gente fica com medo de fazer questão, porque a gente não conhece o conteúdo ainda, não faz ideia do que é o conteúdo, e fica com medo de errar a questão, quer fazer o planejamento perfeito. Essa é a verdade, a gente quer fazer o planejamento perfeito, e isso não existe, não. A gente faz o planejamento, às vezes não sai como a gente espera, a maioria das vezes não sai como a gente espera, e a gente vai acertando durante o caminho. Durante o caminho, a gente vai consertando esses pontos falhos, e quando chega a véspera da prova, você já fez tanto aquilo que você sabe exatamente o que você precisa fazer véspera da prova. Faltando poucos meses ali para a prova, você já vai ser mais assertivo. E também para o pessoal olhar um pouco para o Brasil, de uma forma geral, um pouco para a nossa realidade aqui, que é a iniciativa privada, o emprego público, o cargo público, e dar uma analisada se vai valer a pena, porque muitas vezes você fica numa faculdade, essa é a realidade do Brasil, você fica numa faculdade e demora 5 anos para se formar, no mínimo ali, você demora 5 anos para se formar, para talvez começar a trabalhar, e você vai começar a tirar o seu investimento que você fez na sua carreira. E se você estudar 5 anos para um concurso, imagina só, se você estudar 1 ano, 2 anos para um concurso. A questão é que na faculdade, você está condicionado a seguir um padrão, você está condicionado a seguir um roteiro, e você faz porque você tem que fazer o passo a passo, tanto é que é dividido em semestres, até que você conclua o seu curso. E no concurso a gente se sente um pouco sozinho, a gente acha que tem que estudar sozinho, mas para isso a gente tem um cursinho, né, o Estelar, que vai te dar o método para você seguir, e você tem que seguir como se fosse um curso. Imagina como se fosse um curso técnico, uma faculdade, e você vai fazer o passo a passo até o dia da sua prova. Aí você vai analisar, será que vale a pena eu me dedicar 2 anos para passar numa prova? Quando você passar, eu tenho certeza que vai valer a pena. Vale, cara, todo o esforço, todas
tudo que tu passou, tu olha pra trás e fala assim, isso foi tão pequeno. Cara, não, foi muito pequeno. Irrelevante, você nem lembra mais, mano. Pois é, perto do que tu tá vivendo hoje, estabilizado, com um emprego que tu, até mais do que tu imaginava, quando tu acabou que falou, poxa, é o melhor que eu... De todos que eu fiz, é o melhor. É o melhor. Tanto é que pra mim não compensa mais nem estudar pro CFO, porque eu já tenho 33 anos, então eu demoraria 2 anos, eu teria mais 2 anos pra me preparar, acho que um ano. Sim. Digamos que eu fizesse Pelo tudo menos. agora... Aí não compensa mais pra mim. Agora, uma pessoa que tem... Pra mim, por questão de escolha mesmo, né? Sim. Escolher, não compensa mais pra mim. Até PRF, que era um carro que eu queria estudar, já não compensa mais, porque tem questão de lotação, que você vai ser... E tu quer ficar aqui em São Luís. Eu já tô na minha casa, pô. Entendeu? Então... E eu acho que é o salário melhor. É o melhor municipal, salário. Municipal, é o melhor salário. Tu não vai achar um concurso melhor municipal. Exatamente. Entendeu? Cara, isso é muito bom, cara. Muito bom, cara. Isso é muito... Mas se eu tivesse escolhido fazer só esse concurso, talvez eu não passaria. Talvez eu não tivesse passado, né? Foi toda uma história. Foi toda uma história. Todas as minhas reprovações me trouxeram até essa aprovação. Todas. Inclusive, ir lá em Fortaleza fazer a prova lá, em outro estado. Nada a ver, eu fui lá e fiz a prova. Pô, massa, entendeu? cara. Todas essas. E eu fico muito feliz em ver toda essa trajetória e ver que agora tu tá no lugar onde tu te imaginou, no lugar onde tu sonhou. E toda a família agora, né, vai... Porque quando tu atinge um objetivo desse, tu traz bênçãos não só pra ti, mas pra toda a tua geração. Que agora tu vai poder, né, abençoar teus filhos, ter mais tranquilidade pra ter uma qualidade de vida melhor. Sim. E parabéns, meu irmão, viu? Muito feliz em ver que tu alcançou. E você aí que tá assistindo esse podcast, pessoal, não desista dos seus sonhos. Continue focado. Um dia, olha, ele trabalhava como cobrador de ônibus na linha de São Luís para São Bento. 18 anos. 18 anos. Hoje, olha onde ele está trabalhando. Hoje vai fiscalizar. Ele fiscalizar o trânsito de São Luís. Olha, concursado, estabilizado, sabe? Trabalhando onde sempre quis, com aquela farda bonita, né, da SMTT. E um dia você também vai poder, né? Então não é limite, não coloque limite nos seus sonhos. O que você quiser, você vai alcançar. Desde que você se prepare para isso, desde que você coloque energia e também, né, tenha acesso à melhor plataforma, aquele curso que mais aprova. Inclusive, mais uma vez, foi o curso que mais aprovou na SMTT. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.